Medinilla magnifica. A Medinilla magnifica é conhecida popularmente como uva rosa devido à sua aparência que lembra um cacho da fruta no tom rosado. Trata-se de uma planta que pertence à família Melastomataceae e que tem origem filipina. A Medinilla magnifica é uma planta do tipo arbustiva e semilenhosa que apresenta um florescimento tido como ornamental. Os ramos dessa planta têm o formato quadrangular, são eretos e são pouco ramificados. Já as folhas dessa planta são sésseis, grandes, opostas, cerosas, brilhantes e apresentam um tom verde escuro. As suas nervuras são claras em contraste bem marcado. Durante a primavera e o verão as inflorescências aparecem, elas são longas e pendentes podendo atingir até 30 cm de comprimento, têm brácteas e flores rosas. As flores aparecem dispostas em cachos e lembram muito a aparência de um cacho de uva. A planta Medinilla magnifica pode ser cultivada isolada ou então em grupos. Essa planta é bastante indicada para compor conjuntos com outras plantas tropicais como as heliconias, gengibres e alpíneas, por exemplo. Trata-se de uma planta que chama a atenção e também tem um visual exótico e raro. Pode ser uma excelente opção para montar um jardim contemporâneo e tropical. Como cresce bem lentamente, essa planta não exige muitos cuidados de manutenção e nem muitas podas. Nas Filipinas, de onde são originárias, essas plantas podem ser encontradas epífitas, ou seja, vivendo sobre árvores. A Medinilla magnifica é uma planta que possui vida longa e que são bem comuns durante as épocas de verão e primavera, além de ter uma vida muito longa. Com suas lindas flores rosas, essa planta realmente se destaca e dá um belo colorido ao jardim. Trata-se de uma planta que realmente tem uma aparência exótica, mas pode ficar bem interessante no seu jardim também. Para evitar que a planta venha a ficar encharcada, é importante que o solo tenha uma boa drenagem. O cultivo deve ser feito à meia sombra, porém, é necessário que passe um período de pelo menos umas 4 horas recebendo luz. O período de luminosidade pode acontecer tanto pela manhã quanto à tarde. Uma característica bem interessante da Medinilla é apreciar a umidade do ambiente, o que torna possível cultivá-la no litoral ou mesmo em estufas que sejam úmidas. Quem preferir poderá manter essa planta dentro de casa também, desde que respeitando a sua necessidade de umidade. Para que essa planta seja estimulada a florescer na primavera e no verão, é importante que receba adubações orgânicas mensais nesse período. Assim a Medinilla será estimulada a apresentar folhagem vigorosa e florações intensas. A sua multiplicação é feita por sementes ou estacas. Se for fazer o cultivo da Medinilla em vasos, prepare 2 partes de um composto orgânico, uma parte de terra comum de jardim e uma parte de terra vegetal. Para conseguir floradas bonitas e com folhas bem viçosas, a dica é apostar na adubação. Para quem vai comprar o adubo em lojas de jardinagem ou supermercados, a dica é apostar numa fórmula NPK 04-14-8. Basicamente, o fósforo em maior quantidade ajuda no crescimento e florescimento da planta. Para as plantas cultivadas em vaso, a dica é colocar de 1 a 3 colheres de sopa de adubo, porém, sempre com o cuidado de ficar longe do caule. O adubo deve incorporar levemente ao solo, regue logo em seguida. Dentre os cuidados que devem ser mantidos com a Medinilla estão evitar cultivá-la num clima de frio muito intenso, pois essa planta é intolerante. O substrato deve ser mantido sempre úmido, porém, nunca encharcado, pois isso pode acarretar no apodrecimento das raízes dessa planta. Folhas amarelas. Quando as folhas da Medinilla magnifica ficam amarelas, é sinal de que está faltando a luminosidade adequada, as regas não estão sendo feitas na quantidade certa ou faltam nutrientes no seu substrato. As soluções são simples: observe a luminosidade e, se for menos de 4 horas por dia, mude a planta de lugar. Se for a rega, dê mais atenção a isso, e se for a falta de nutrientes, fertilize ou então faça um replante. Pétalas que caem prematuramente. Esse problema pode ser decorrência de um substrato muito seco, baixa umidade ou mesmo pela falta de luz. Problemas fáceis de resolver também, pois você pode tocar o substrato para saber quando ele está seco, depois é só regar. Folhas e caules flácidos. Essa característica pode ser consequência de falta de rega ou umidade muito baixa.
Ambos são resolvidos com regas na medida certa. Folhas ou pontas marrom ou pretas. Quando a medinila está ao ar livre, isso pode resultado do frio muito intenso, também pode ser um problema causado pelos níveis de umidade que se encontram muito baixos. A dica é fazer névoa na planta todos os dias. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para receber novas postagens. Até o próximo vídeo.